Manutenção em placas eletrônicas. Apenas analisando formas de ondas, apenas analisando tensões, sem trocar componentes, é possível? Acompanhe esse vídeo. Olá, eu sou Derlei Miorelli, proprietário do canal SOS Soluções Eletrônicas e da EletroDM, tá? Que é a empresa. Pessoal, então assim, esse vídeo tem por finalidade o quê? Eu comento nas manutenções que a gente faz com os vídeos, que a gente trabalha principalmente com análise de malhas e análise de tensões para descobrir o defeito, sem ficar trocando tanto componente da placa. Mas como isso é possível? Eu recebi algumas perguntas, tanto por e-mail, WhatsApp e até aqui no canal, pedindo como é que funciona. E eu prometi para essas pessoas fazer um vídeo explicando, mostrando como seria isso. Tá? Eu pensei em fazer juntamente com uma placa eletrônica, mas muito técnico, ficaria muito extenso. Então o que eu fiz? Eu baixei um exercício, um esquema elétrico, para a gente estar analisando, que ele já é um exercício, porque o que acontece? Essa didática, essa técnica, ela não é nossa, tá? Não é minha. Eu digo assim, ela é do mestre. Eu digo mestre por causa que foi ele que me ensinou, tá? E estou ainda aprendendo muito disso. É um constante aperfeiçoamento, mas é o professor Mário Pinheiro, tá? É um profissional esplêndido, tá? Então essa técnica eu comecei a aplicar aqui na nossa empresa e funciona muito melhor do que trocar componentes. É muito mais rápido. Claro, envolve bastante estudo, tá? Então não é uma forma que você aprende do dia para a noite, leva um tempo, tá? Mas até a gente está ainda aperfeiçoando, tá? Pessoal, então o que eu fiz? Eu baixei um exercício, tá? Imprimi esse exercício e vou estar analisando com vocês aqui da forma mais simples possível, para vocês tentar entender como a gente faz aqui, tá? Para não ficar trocando componentes e se identificando o componente com o problema sem ficar tirando da placa. Isso é incrível, não? Vamos lá? Essa é a forma de análise de malhas que a gente trabalha aqui, tá? Então é o seguinte, cada componente ele trabalha de uma forma no circuito, tá? De acordo com os componentes que é ligado na malha, ele vai ter ele vai responder aos comandos, tá? Então, ao seguinte, o que acontece aqui? Esse é um circuito de fonte, uma fonte bem simples, tá? Onde o que acontece? Eu tenho uma entrada de 20 volts, tá? E uma saída de 12 volts, tá? Mas aqui ele está me indagando um problema, que está entrando 20 volts, mas na saída temos apenas 10,6 volts. Então a gente tem uma tensão mais baixa que aqui deveria ter, tá? Então como é que a gente analisaria essa placa aqui na nossa bancada? Para identificar o componente com problema para não sair trocando componentes. Tá, vamos lá. Eu tenho 20 volts entrando aqui na entrada, aí ele chega nesse transistor Q1, que é o transistor NPN, tá? E ele está saindo 10,6 volts, tá? Aí eu começo a analisar o seguinte, para que um transistor conduza, ele precisa ter uma diferença de potencial de 0,6 volts entre base e emissor, tá? No mínimo 0,6 volts. Então, se eu analisar aqui entre base e emissor, eu tenho o quê? Eu tenho no emissor 10,6 volts e na base 11,2 volts. Se você fizer a subtração aqui, a base vai ter o seu 0,6 volts de diferença. Sempre a base vai ter 0,6 volts a mais que o emissor, tá? Que aqui é um diodo dentro, tá? Então, todo diodo tem uma queda de 0,6 volts. Então, esse transistor nesse circuito está bom, tá? A gente segue então, tá? Vamos para esse outro transistor aqui, o Q2. O coletor dele tem 11,2 volts, tá? E no emissor eu tenho 1 volt, tá? Daí eu vou aqui para a base. Então, o que acontece? Aqui na base dele eu tenho 1,6 volts, mas ele está tendo 0,6 volts, tá? Então, ele está conduzindo. Mas o que está acontecendo nesse caso aqui? Eu tenho aqui um diodo Zener de 2,7 volts, tá? Isso significa o quê? Que um diodo Zener de 2,7 volts, esse ponto devia estar com 2,7 volts e não com 1 volt, tá? Então o que acontece? 2,7 volts aqui e aqui na base devia ter 3,3 volts, que é 0,6 volts a mais, mas tem só 1,6. Mas mesmo assim é equivalente, tá?
a malha. Mas vamos perceber o que acontece. Então, como eu tenho um diodo de 2,7 volts marcando 1 volt, esse ponto aqui, ó, eu tenho um diodo Zener alterado, tá? Desculpa, um diodo Zener com fuga, isso, tá? É um diodo Zener com fuga, tá? A mesma coisa acontece, vamos ver um circuito aqui do lado, por exemplo. Eu tenho esse outro circuito aqui. Entra 20 volts e está saindo 19,4 volts em vez de 15 volts. Está saindo tensão a mais, né? Então o que acontece? Eu vou analisar. Começar aqui, ó. Q1 tem 20 volts no coletor, 19,4 volts no emissor e na base eu tenho 20 volts. Ué, mas não devia ter 0,6 volts de diferença? Pois é, nesse Q1 vai estar com um problema, tá? Já vamos voltar nele, só vou prosseguir. Por exemplo aqui, o que acontece? Eu tenho, nesse Q2 aqui, eu tenho 20 volts entrando, na base tenho 5,3 e no emissor 4,7, tá? O diodo de Zener é de 4,7, então ele está regulando normalmente. Diferença de potencial entre base e emissor de 0,6 volts, está funcionando perfeitamente também. Então Q2 está bom. Vamos voltar aqui no defeito que eu relacionei de Q1, né? Que o que acontece? Aqui ele devia ter a queda de 0,6 volts, tá? Que devia ser de 15 para 14,4 volts aqui na base. Mas tem 20 volts. O que isso significa? Significa, se a gente analisar a malha aqui, que a gente tem um curto entre coletor e base. A gente tem um outro circuito um pouquinho mais complexo, que ele é com regulagem e driver, tá? O que a gente tem aqui? Uma fonte também, uma fonte de alimentação, onde a gente tem uma tensão elevada, vai ser reduzida, tá? Então eu tenho uma fonte com entrada em 16 volts e precisa sair 10 volts, mas está saindo uma tensão mais baixa, está saindo apenas 7,8 volts, tá? Então a gente vai analisar essa malha aqui. Vamos direto em cima dos transistores, tá? Q1, então, o que acontece aqui? Entrando 16 volts, saindo 7,8, e o que eu tenho aqui na base? 8,4 volts, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma diferença, tá? De 0,6, então Q1 está bom, tá? Então eu venho aqui para a malha de Q2. Q2, pelo simples fato dele ter 15 volts aqui, eu já sei que ele vai estar conduzindo, tá? Se conduzindo ele tá? Então L3 vai estar bom também já. Então eu vou para a base de Q2, tá? Então o que acontece? Eu tenho 9 volts, tem que ter a queda de 0,6, 8,4 volts. Então o Q2 também está bom. Então até o momento está bom, tendo tensão aqui, transistor polarizando o transistor na saída, ok? Por enquanto esse funcionamento está correto. Agora a gente vem aqui para o divisor resistivo. Eu tenho resistores de 1,5K, 1,5K e 1K. O que acontece aqui? Os valores, aqui eu tenho de 16 para 12, de 12 para 9. Então em relação intermédio ele está funcionando, tá? Esses resistores são equivalentes. E o que acontece? Aqui eu tenho de 9 para 7,5, significa que esse resistor está circulando uma corrente, tá? Então ele está em funcionamento. Mas agora a gente vai ver se esse transistor está bom. Como é que eu vou ver isso? 7,5 volts no coletor e no emissor 2,1 volts, tá? 2,1 volts significa que o Zener está bom, tá? Ele é um Zener de 2,1 volt, tem 2,1 volt. O que tem que ter agora? Para ele estar conduzindo, como ele está conduzindo, tem que ter uma diferença de potencial de 0,6 volts entre base e emissor, correto? Então eu venho aqui e eu vejo que tem o quê? Tem 1 volt de diferença. Então tem algum problema aí, né? Então o que acontece? Como não tem esse 0,6 volts de diferença e também no outro lado do resistor eu tenho a mesma tensão, como que não está havendo circulação de corrente por esse resistor, significa o quê? Que está havendo uma fuga nesse transistor aqui, ó, entre coletor e emissor de Q3, fazendo alteração desse circuito, tá? Na saída, tá? Muito bem. Eu espero que eu possa ter sido o mais esclarecido possível, tá? Nessa didática. Eu sei que é um pouco complicado para você que é leigo compreender, principalmente no exercício, a funcionalidade e o desenho dos componentes, tá?
mas eu espero realmente que eu consiga ter passado ao menos uma base como é feita nossas análises aqui, como que é o diferencial, tá? O diferencial, principalmente porque eu digo aqui, no YouTube tem muitos problemas sendo resolvidos com trocas de componentes, tá? Por exemplo, placa não liga, troca tal componente que soluciona o problema. Mas o que acontece? Eu vejo muito isso acontecer. Por exemplo, eu tenho uma placa aqui, digamos o seguinte, essa placa aqui não liga, tá? O que eu faço? Eu vi um vídeo no YouTube de trocar um componente, né? Ou senão eu analiso aqui, eu divido essa placa em 4 partes aqui e eu troco esse 1/4 aqui. Troco esses componentes aqui, ligo, não funcionou. Muito bem. Não, mas eu tenho tempo, eu tenho componentes, eu consigo componentes, eu vou trocar essa parte de cá também. Não tenho nada a perder, né? Senão, o que eu faço? Ligo essa placa, poxa, funcionou! Nossa! Monto na máquina, faço os testes, entrego para o cliente. Essa máquina trabalha 2, 3 semanas, talvez um mês. Isso acontece muito, é isso que acontece. Essa placa volta a dar o problema. Mas o porquê disso? Isso porque, por exemplo, na mecânica ou na elétrica, você consegue ver um componente visivelmente estourado, talvez até na eletrônica, mas cada componente dificilmente vai ser esse o problema, tá? Esse é o real causador do problema, tá? O porquê disso? Cada componente ele é projetado na placa já para trabalhar em estresses. Por exemplo, esse componente aqui ele já é dimensionado para trabalhar até com 30 a 40% de estresse e não queimar, tá? Então dificilmente ele vai danificar simplesmente por falha do componente, principalmente porque o componente eles são muito bem fabricados para durar anos, tá? Então o que acontece? Normalmente os componentes estão camuflados, tá? Camuflados, digo, em circuitos provocando estresse desse componente a ponto de danificar. E somente é possível analisar o real problema através dessa análise e também de análise de formas de onda, potência e corrente. Tem muita placa sendo danificada, principalmente por mau manuseio, tá? Porque talvez o pessoal não conheça, mas o corpo é carregado com eletrostática, tá? E esse simples, por exemplo, frisar das mãos aqui, eu posso estar gerando até 2000 volts. Claro que para o corpo isso não é nada, é uma corrente muito baixa. Mas para um processador de uma placa, que trabalha com uma faixa de tensão de 3 a 5 volts, isso é queima fatal. Então, normalmente as placas são danificadas por mau manuseio. E lembrando também que a gente aqui trabalha em parcerias com empresas, tá? Para você que é aqui do Sul, principalmente, as outras regiões também, mas aqui do Sul, para as regiões de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente consegue atender vocês com envios, vocês enviando e a gente enviando para vocês, em média, um dia, tá? E o custo é muito acessível, é em torno de 25 a 30 reais, e não simplesmente uma placa, caixas de até 10 quilos por esse preço. Então é muito bacana. A agilidade para o conserto também é feita o mais rápido possível, tá? Questões de pagamento da melhor forma possível, tá? Então, se você tem empresa, até assistência autorizada a gente faz, não consigo lembrar exatamente quantos são, mas eu sei que são mais de 5 autorizados que a gente faz. Então, para você que tem autorizado também, é muito vantajoso. Então, pessoal, eu espero realmente que eu possa ter sido o mais esclarecedor possível. E eu fico por aqui. Até a próxima. Um abraço.